Graça e paz, irmãos. Hoje eu vim com uma pergunta aqui. Todos são filhos de Deus? A Bíblia diz que não. Lá em João 1,12 está escrito assim: Mas a todos quantos o receberam, Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, Jesus Cristo. Então, segundo esse verso, nós concluímos que nem todos são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. E se nós cremos em Cristo, assim podemos nos tornar filhos de Deus. O povo de Israel, desde sempre, Deus chamou eles de filhos. Lá em Êxodo 4:22, Deus chama o Israel de filho e de primogênito também. Lá em Isaías 11:1, Deus diz assim: do Egito chamei meu filho. E aqueles que rejeitam a Cristo, lá em Efésios 2:2 diz assim: os que rejeitam a Cristo são chamados filhos da desobediência. Então, irmãos, a Bíblia nos diz que nós podemos nos tornar filhos de Deus se cremos, né? A Bíblia diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Então terá redenção. Será chamado filho de Deus, né? Porque na verdade, quando Cristo vier, ele vai chamar os seus irmãos, ele vai vir buscar seus irmãos, os filhos de Deus, como ele é filho de Deus. Então, por adoção, irmãos, porque Israel, Deus declarou que são os filhos de Deus, né? E nós, por adoção, porque cremos em Jesus Cristo, porque fomos batizados, também teremos o privilégio, o prazer, a honra de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Então, todos nós somos criaturas de Deus, mas somente aqueles que Deus declara sendo ele filho de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Jesus é o nosso exemplo maior. Quando ele foi batizado, Deus declarou diante dos anjos, dos homens, do universo, até mesmo diante de Satanás, quando o Espírito de Deus veio em forma de pássaro e pousou na cabeça de Cristo, e foi declarado assim, em voz audível: este é meu filho amado, a quem me comprazo, né? A quem tenho prazer de ter como filho. Então, irmãos, em que momento nós passamos a ser filhos de Deus? Quando cremos e quando Deus declara ao universo, a todo os seus filhos, a sua criação, que nós somos filhos de Deus. A exemplo de Cristo, quando nós nos batizamos. Daí Deus também, quando nos batizamos, Deus também declara: este também é o meu filho. Por isso a importância do batismo, irmãos. É o momento que Deus declara ao universo, a todas as suas criaturas, a todos os seus filhos, que este também é o meu filho. Amém? Então, irmãos, agora vamos lá para Apocalipse. Apocalipse nos afirma que existe uma grande prostituta. Nós sabemos
que a noiva, a mulher de Cristo, é a igreja. Por que Apocalipse fala da grande prostituta? É porque traiu os princípios de Deus. E dessa grande prostituta, a Bíblia fala que ela está sentada sobre 7 montes. Em Apocalipse, né? Apocalipse 17, versículo 9. Então nós podemos identificar quem é essa prostituta. Que ela está sentada em cima de 7 montes. E Roma tem 7 montes, ela foi fundada entre 7 montes. O Monte Aventino, o Monte Célio, o Monte Capitólio, o Monte Esquilino, e o Monte Palatino, e o Monte Quirinal, e o Monte Viminal. Então Roma foi assentada em cima de 7 montes. Então, e ela está assentada no meio deles. Então os irmãos já calculam quem é essa grande prostituta que a Bíblia fala. Amém? E também a Bíblia em Apocalipse fala que essa prostituta saía blasfêmia da sua boca. Blasfêmia o que é, irmãos? É uma mentira. É uma mentira contra o próprio Deus. E qual foi a maior blasfêmia que Roma, que a Igreja Católica, que o Vaticano montou? Foi falar que existe 3 deuses. Nós acreditamos em apenas um Deus, que é nosso Pai Criador. Amém? E dessa blasfêmia, irmãos, ela diz que existe 3 deuses: Pai, Filho e um Espírito Santo. Um Pai não é nome de pessoa, nem de alguém, de nada. Muitos são pais. Que pai é esse? O pai da mentira? O pai... Que pai? O filho? Filho de quem? É um filho. Um Espírito Santo quer dizer um espírito separado, né? Um espírito escolhido. Mas que espírito é esse separado? Então, são 3 nomes, pronomes que não correspondem ao Deus Criador, a seu Filho Jesus Cristo e ao Espírito do próprio Deus, que nós acreditamos que Deus também tem Espírito e Ele é Espírito, né? Na verdade. Então, o Espírito Santo que os homens falam que o Espírito Santo é o próprio Espírito do Criador, do Eterno. Então, irmãos, a grande prostituta diz que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque essa é uma doutrina católica, não é uma doutrina bíblica, né? É um dogma católico. Então, quando nós batizamos em nome de 3 deuses, vamos dizer assim, nós estamos batizando diante de uma mentira da grande prostituta, de uma blasfêmia de uma grande prostituta. Diante de uma blasfêmia, irmão, pensa comigo, Deus confirmaria diante do universo que você que está batizando ali, este é meu filho também? Pense nisso. Se diante de uma mentira, de uma blasfêmia, Deus ia declarar diante do universo que você era filho dele. Então, irmãos, pense bem nisso. Por isso a importância de você se batizar em nome de Jesus Cristo, ou Yeshua, que você preferir, né? Porque esse é o nome verdadeiro do Cristo, o Emanuel. Mas nós sabemos muito bem quem é o Cristo, o escolhido de Deus para nos trazer a salvação. E é Ele que deu sangue para nós. Ele que derramou seu próprio sangue para a remissão
de todo o pecador que nele crê. Então, ele que foi o sacrificado, o Cordeiro eterno de Deus. Por isso, irmãos, a importância de ser batizado em nome de Jesus Cristo, não em nome de três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, que foi uma blasfêmia da grande prostituta. Amém? Por isso que eu queria compartilhar esse pensamento meu, essa pregação com os irmãos, para os irmãos terem uma noção porque nós batizamos em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro, né? Porque é Ele que se sacrificou por nós. Amém? Que Deus possa estar abençoando você e guardando, e tome a decisão de se batizar em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando e te guardando. Amém. Fica com Deus.